Olá a todos, hoje eu vou falar um pouco sobre se Jesus morreu em uma cruz ou em uma estaca. Existem duas palavras gregas que descrevem o instrumento no qual Jesus foi pregado: stauros e xylon. Vejamos primeiramente o conceito das Testemunhas de Jeová sobre esse assunto. Então nós vemos aqui um artigo no site jw.org, 2013, 22/8. Diz ali o tema: Jesus morreu numa cruz? Perguntas bíblicas respondidas. Vamos clicar então. Jesus morreu numa cruz? Muito interessante. Eu vejo que é o site jw.org. Vocês podem ver aqui. Diz assim: a resposta da Bíblia. Para muitos, a cruz é o maior símbolo do cristianismo. No entanto, a Bíblia não dá detalhes sobre o instrumento em que Jesus morreu, de modo que ninguém pode saber exatamente qual era seu formato. Mas a Bíblia dá evidências de que Jesus morreu numa estaca ou poste, e não numa cruz. Pois bem, então, como ficou claro, as Testemunhas de Jeová dizem que não se sabe exatamente o modo como Jesus foi morto, se foi numa estaca ou numa cruz, mas que as evidências apontam para uma estaca. Eu vou fazer a citação do dicionário Vine, direto do livro publicado pelas Testemunhas de Jeová. Sobre a palavra stauros, que é uma das palavras usadas para descrever o objeto no qual Jesus foi executado, nós lemos no dicionário Vine: denota primariamente poste ou estaca vertical, onde malfeitores eram pregados para a execução. O substantivo stauros e o verbo stauro, que significa amarrar a uma estaca ou poste, devem ser distinguidos da forma eclesiástica da cruz de duas vigas. A obra que diz isso é o dicionário Vine, o significado exegético e expositivo das palavras do Antigo e do Novo Testamento. E esta citação, apesar de eu tê-la confirmado no próprio dicionário Vine, eu tirei do livro O Reino de Deus Já Governa, capítulo 10, página 105, sob o tópico O Rei Refina Seu Povo Espiritualmente, publicado em 2014 pelas Testemunhas de Jeová. Então, como vocês podem ver, esta citação foi feita pelas Testemunhas de Jeová em um livro lançado em 2014. Eu já vi alguns opositores dizerem que as Testemunhas de Jeová não citam mais essa obra como referência para questões envolvendo a cruz, porque seria supostamente uma obra desatualizada ou por qualquer outro motivo que eles inventem. Mas isso não é verdade. As Testemunhas de Jeová usam a citação do dicionário Vine até hoje como uma obra de referência válida, porque ela é uma obra de referência válida, sim. O dicionário bíblico de Wycliffe, na página 505, diz algo interessante também sobre a palavra stauros. Diz ali: a cruz, e olha o que eles fazem agora. Eles colocam entre parênteses a palavra da qual se traduz cruz, ou seja, stauros, vírgula, abre aspas, estaca. Então, o que é que os autores do dicionário Wycliffe estão tentando dizer com essa estrutura linguística aqui? Que stauros, a palavra base para se traduzir cruz, na verdade não significa literalmente cruz, mas literalmente estaca, conforme as aspas indicam que é uma tradução literal. Dicionário Bíblico Wycliffe. Ou seja, stauros, que é traduzida por cruz nas Bíblias comuns da cristandade em português, significa, na verdade, o quê? Estaca. Dicionário Bíblico Wycliffe. Existem várias obras de referência que mostram que o substantivo stauros remete a um único poste reto sem haste transversal. Portanto, qualquer pessoa com sinceridade vai ter que pelo menos admitir que a posição das Testemunhas de Jeová com respeito à cruz é no mínimo válida e embasada em obras de erudição e, portanto, deve ser respeitada. Sabendo que stauros, embora traduzido por cruz nas Bíblias comuns da cristandade, significa apenas um poste reto, alguns alegam que o condenado carregava apenas uma barra horizontal da cruz, chamada de patibulum, de forma aportuguesada, patíbulo, ou antena, ao invés de uma cruz propriamente dita. Assim, alguns alegam que quando o criminoso chegava ao Gólgota, lugar da execução, o patíbulo seria acoplado a outro poste reto, formando assim uma cruz. No entanto, esta alegação não possui nenhuma base bíblica. A Bíblia não diz, em nenhuma parte, que o instrumento que Jesus carregou foi acoplado a outra haste. Nós temos uma ordem bíblica clara. 1 Coríntios 4:6. Não vão além das coisas que estão escritas. Então, essa alegação de que Jesus carregou uma haste, um patíbulo,
que foi acoplado a outra haste, por fim formando uma cruz. Isso não tem base bíblica nenhuma. Ao contrário, a Bíblia mostra justamente o oposto, e eu vou provar isso para você. Em Marcos 15:21, nós lemos na Almeida Atualizada. E obrigaram a Simão Cireneu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Aqui nós temos a palavra stauros. Então pergunto, o que é que Jesus carregou? Ele carregou uma stauros. Mais à frente, no versículo 25, nós lemos: era a hora terceira quando o crucificaram. Aqui nós temos o verbo staurô, que significa prender alguém a uma stauros. Então o verbo staurô e o substantivo stauros estão perfeitamente interligados. E agora veja o versículo 30, na Almeida Atualizada também. Salva-te a ti mesmo, descendo da stauros, descendo da cruz. Gritavam os espectadores. Mais uma vez o quê? A palavra stauros. Bem, mas o que essa análise de Marcos nos mostra? Que Jesus carregou uma stauros, ele foi pregado em uma stauros, e ele foi pendurado em uma stauros. Ou seja, ele carregou, foi pregado e pendurado no mesmo objeto. Não existe essa história de que Jesus carregou um poste, que foi acoplado a outro poste, e então formou uma cruz. Não, isso é mentira. Ele carregou, foi pregado e pendurado no mesmo objeto. E isso é um fato. Então aqui nós temos duas possibilidades. Se Jesus foi pregado numa cruz, então ele carregou de fato uma cruz. E poucas pessoas acreditam nisso, porque existe um grande consenso de que Jesus tenha carregado apenas uma viga. A segunda possibilidade é o seguinte: se ele não carregou uma cruz e sim uma estaca, então ele foi pregado numa estaca e não numa cruz. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele foi pregado e pendurado no mesmo objeto que ele carregou. Não houve acoplagem de vigas em forma de cruz. Isso não está na Bíblia. É interessante que muita gente que acredita que Jesus foi pregado numa cruz e não numa estaca, admite que, embora ele tenha sido pregado numa cruz, ele não carregou uma cruz e sim um poste. E muitas dessas mesmas pessoas dizem que stauros significa cruz e não estaca. Mas espera aí, se stauros significa cruz e Jesus carregou uma stauros, conforme nós vimos e é fato, então Jesus carregou uma cruz. Agora, se Jesus carregou uma única viga, cujo nome em grego é stauros, então você vai ter que obrigatoriamente admitir que stauros não é uma cruz, e sim uma estaca. Se você admitir isso, você também vai ter que admitir que Jesus não foi pregado e pendurado numa cruz, porque ele foi pregado e pendurado numa stauros, ou seja, no objeto que ele carregou, apenas uma viga. Outros argumentam que stauros significa de fato cruz e que Jesus carregou de fato a cruz, e para isso eles argumentam que a palavra stauros tem um tal no meio dela, stauros, e que isso indicaria que stauros é em forma de T ou de tal. Com todo respeito, isso não é coisa de gente séria. Isso faz tanto sentido quanto dizer que a Terra é plana, porque chamamos de planeta. Se fosse redonda, seria redondeta. Nós temos que tratar esse assunto de forma erudita, né? Portanto, se alguém usar com você esse argumento, simplesmente o ignore. Ele não procede, ele não tem base erudita nenhuma. Aliás, ele não tem nem base não erudita. Isso é coisa de amador. Pois bem, nós já sabemos que Jesus carregou exatamente o mesmo objeto no qual ele foi pregado e pendurado, e que não houve essa história de acoplar o poste carregado a outro poste existente no Gólgota. Isso não aconteceu. Não existe base bíblica nenhuma para isso, ao contrário, a Bíblia diz exatamente o oposto. Pois bem, então como saber se Jesus carregou e foi pregado numa cruz, ou se ele carregou e foi pregado numa estaca, num poste reto? Pelo simples fato de que existe outra palavra apontando para a mesma conclusão. A palavra é xilon. Gálatas 3,13 diz: Cristo nos comprou, livrando-nos da maldição da lei, por se tornar maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito é todo aquele pendurado num madeiro. E aqui nós temos a palavra xilon. Em Atos 5,30 também. Jesus, a quem vocês mataram pendurando-o num madeiro. Novamente a palavra xilon. Então note que existem duas palavras, stauros e xilon. Para tirar qualquer sombra de dúvida, vejamos agora Esdras 6,11. Vejamos na Almeida Atualizada.
Todo homem que alterar este decreto, uma viga se arrancará da sua casa, e que seja ele levantado e pendurado nela, ou seja, na viga. Então vejam só, uma viga, traduzida aqui na Almeida, é a palavra xilon, e essa tradução de Esdras é indisputável. Aqui se refere a uma viga sem haste transversal. E isso, gente, é absoluto, isso é indisputável. A palavra xilon não significa em nenhuma hipótese cruz. Esta palavra é usada para descrever especificamente o instrumento em que Jesus foi pregado, não o instrumento que ele carregou, o instrumento que ele foi pregado num xilon, ou seja, num poste reto. Isso não é cruz em nenhum mundo possível. Portanto, mesmo que você discorde da posição das Testemunhas de Jeová, você deve ter pelo menos respeito pela nossa opinião quanto ao objeto que Jesus carregou e foi executado e pendurado, porque a nossa opinião está, no mínimo, muito bem embasada. Então, o que nós aprendemos nisso tudo? Fato 1. Jesus carregou uma stauros. Fato 2. Se stauros significa cruz, então Jesus carregou uma cruz. Mas, se Jesus carregou uma estaca, então stauros significa apenas estaca. Fato 3. Jesus foi pregado no instrumento exato que ele carregou e ele carregou o instrumento exato no qual ele foi pregado. Fato 4. Jesus foi pregado num xilon. Fato 5. Xilon significa viga. Portanto, faz total sentido que Jesus tenha carregado uma viga reta, tenha sido pregado na mesma viga, sem acoplagem em formato de cruz. Eu espero ter ajudado você. Um grande abraço, fiquem em paz.